Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Freitas e gostaria de propor para vocês, nesse período de guerra, um período de turbulência, 2023, do início ao fim. Eu acredito que esse ano nós vamos terminar em guerra, nós vamos terminar em turbulência, então eu gostaria de propor momentos de reflexão. O título do vídeo é: cada país vive o seu paradigma, cada país vive o seu arquétipo, ou seja, o seu conjunto de crenças. E esses conjuntos de crença, esse conjunto de crenças dificilmente muda. Dificilmente essa nação muda esse paradigma. Então, desde da fundação, quando o país ele já inicia com aquele paradigma. Vamos citar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando ele começou, ele passou por aquele período de transição, ele era colônia da Inglaterra, e 56 homens reuniram, fizeram uma reunião e criaram uma estrutura, o que seria os Estados Unidos hoje. Então, lá atrás, eles plantaram a sementinha na mente de cada habitante da população, que os Estados Unidos seria a nação mais rica, mais próspera e seria livre. Então os Estados Unidos hoje, ele vive esse paradigma de quê? Da liberdade, da riqueza, ou seja, o arquétipo do afortunado. Qual que é o símbolo dos Estados Unidos? O símbolo dos Estados Unidos é a águia, que é um símbolo de liberdade, Ele tem aquela... A águia, ela tem aquela força, aquela leveza. Ela voa muito alto, ela voa acima das nuvens, ela coloca o ninho para chocar os seus filhotes nas montanhas mais altas. Então, ou seja, é uma ave que passa aquela sensação de liberdade, de força, de bravura, de garra, disposição, entusiasmo e principalmente liderança. Então os Estados Unidos hoje, durante muitos anos, muitas décadas, ele é líder mundial em praticamente todos os segmentos. Então o americano, ele tem esse sentimento de liberdade da águia e de riqueza, de prosperidade. Todos eles lutam, trabalham, estudam por esse ideal, em ser os melhores e serem ricos, prósperos em todas as áreas. Agora eu vou citar o exemplo do Brasil. Quando eu falar o Brasil, não quer dizer que são todas as pessoas que pensam dessa forma, mas a grande maioria. Como que a população brasileira pensa? Ela pensa o paradigma de carnaval, futebol e malandragem. Então, quando chega a época do carnaval, quando chega a época de Copa do Mundo, o Brasil ele para assistir carnaval e para assistir futebol. Copa do Mundo, principalmente, o comércio para, praticamente todos os segmentos param para poder assistir Copa do Mundo. E quando a pessoa ela entra no mercado de trabalho, ela já entra no intuito de quando é que eu vou me aposentar. Então ela tem essa mentalidade, Quando é que eu vou me aposentar? Então ela procura um trabalho que seja fácil, seja simples e que tenha uma aposentadoria especial. Isso tudo porque o arquétipo do Brasil, ele é um papagaio, Não que o Brasil tenha adotado esse símbolo, mas a Walt Disney criou um filme e colocou um papagaio como símbolo do Brasil. E esse papagaio é um papagaio malandro, é o Zé Carioca, Tem todo aquele gingado, aquela malandragem, e o Brasil aceitou esse arquétipo para si. Então o Brasil tem essa questão da malandragem, de não trabalhar, de ter as coisas, Então nós devemos o quê? Onde a gente quer colher, nós devemos plantar, Se a gente quer colher algo, a gente tem que plantar algo. Então o Brasil, ele dificilmente ele vai sair dessa mentalidade, de malandragem, de querer o carnaval, de não querer o futebol. Então, por exemplo, quando a gente passa por períodos de turbulência, que a gente vê que está acontecendo muitas fraudes, muito roubo, muita falcatrua, o brasileiro ele não vai para as ruas para poder reivindicar honestidade,
honestidade dos seus políticos, mas ele vai para as ruas para curtir o carnaval, para curtir o futebol. Então tem essas questões que o brasileiro precisa mudar essa mentalidade. Nós temos aqui a Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Esses países eles formam o que se chama de tigres asiáticos. Por que tigres asiáticos? São países que se desenvolveram muito rápido, eles têm uma economia muito potente, né? Eles têm aquela força, aquela vontade, aquela garra de lutar, de trabalhar, de se desenvolver, né? Assim como o tigre, ele tem aquela força, aquela coragem, aquela bravura, né? Ele não teme o inimigo, ele luta até morrer, ou seja, ele é um predador selvagem, né? Então esses países adotaram, né, o tigre como seu arquétipo, como o seu paradigma. Então a tendência é só melhorar, é só progredir, é só dominar sobre, né, os escravos, né, aquelas pessoas de mentalidade pobre. A tendência é esses países, né, como o Japão, eu poderia citar também o Japão, poderia citar também a China, né? São países que vão sempre dominar os demais países, porque o arquétipo deles, o paradigma deles é de crescimento, de supremacia. Eu vou falar agora do arquétipo do guerreiro, né? Qual país que eu poderia citar o arquétipo do guerreiro? Aquele personagem, né? Aquele arquétipo que só fica lutando, guerreando, né? A mentalidade dele, o paradigma dele é de luta, é de guerra. Ele não consegue sair, não consegue pensar em outra coisa a não ser guerra, né? Nós podemos citar Israel, Palestina, Irã, porque lá na fundação desses países, foram escritos algumas lendas, alguns paradigmas, e isso moldou o caráter dessas pessoas através dessas lendas e desses paradigmas, né? Dessa mitologia, né? E que eles seguem ao pé da letra. Tem esses livros sagrados que eles seguem, que muito provavelmente tem uma outra interpretação para a gente tirar proveito, porém eles seguem ao pé da letra. Então, são países que sempre vão viver em guerra, sempre vão viver em destruição. Nós estamos passando aí por momentos de guerra, de turbulência, né? Aquele grupo Hamas está atacando Israel atacando, né, o Hamas, né, que são os terroristas, atacando a Palestina. Porém, essas guerras, esses conflitos sempre existiram. Por quê? São países que têm na sua base as religiões monoteístas. Monoteístas são religiões que têm um único Deus, né? Uma única divindade. Então, eles não toleram a divindade do outro país. Eles têm essa questão dessa intolerância religiosa, né? Toda aquela pessoa que pensa diferente tem que ser destruída, tem que ser morta. Então, enquanto essa mentalidade não mudar, né, que eu acredito que não vai mudar, sempre foi assim, eu acredito que sempre vai ser assim, eles vão sempre, né, continuar nessa mentalidade de guerra. Então, se a pessoa é uma pessoa de paz, ela nasce num país desse e ela quer a paz, ela tem que ir para um país que busca a paz, que busca o amor, né? Então tem outros países aí que eu não busquei informação, mas tem países aí que são os países mais felizes do mundo. E eu vou colocar alguns vídeos no final, né, para exemplificar isso aqui que eu estou falando, tanto de Israel, Palestina, Irã, quanto os países felizes, os países que buscam a paz, a riqueza, a prosperidade, né? Então isso tudo é uma questão de paradigma. Então esse vídeo foi um vídeo para você refletir, pensar, né, naquilo que você está buscando e naquilo que você precisa mudar, né? Às vezes a gente acredita em tudo que se fala, tudo que é pregado e fala que está escrito lá no livro sagrado, a gente acredita. Então, às vezes o Deus lá fala assim:
entra naquele outro povo, naquela nação e destrói tudo. Mata mulher, mata criança, mata idoso, mata deficiente, mata os animais, acaba com tudo. E aí aquele povo vai lá, acata a ordem daquele Deus, mata todo mundo, né? E a gente acredita que esse Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, né? Eles falam que esse Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, mas que ele também é um Deus de justiça, né? Matar criança, matar idoso, matar pessoas com deficiência, isso é justiça na mentalidade deles. Então, por quê? Porque o paradigma é um paradigma de guerra, então sempre vai ter guerra. Então a gente tem que buscar estar consciente das coisas, buscar a verdade para a nossa vida. O que é a paz, né, de verdade? Será que eu preciso fazer guerra? Será que eu preciso matar o próximo para eu ter paz? Será que eu preciso matar o próximo para eu provar que meu Deus é o Deus único? Será que não tem como o país lá viver em paz aqui, eu viver em paz aqui e o país viver em paz lá? Então, esse vídeo é um vídeo de reflexão. Eu peço que você curta, compartilhe, comente, deixe aí a sua dúvida, crítica ou sugestão. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado!